Hoje nós vamos falar mais uma vez de assuntos bíblicos e bastante interessante para nossas vidas. Nós vamos falar sobre o medo e a determinação que você deve ter com a sua vida, nas suas atitudes, nas suas andanças, né? nos seus caminhar em Cristo. Você tem que ter determinação também nas coisas de Deus. Parece assim um grande paradoxo ter medo e ao mesmo tempo, mas ter medo com muita determinação. É um paradoxo, com muita atitude. Algumas vezes já entramos na luta, na batalha, já vencidos pelo medo. E é normal ter medo. Qualquer ser humano normal tem medo. Não podemos ter pavor. Ter pavor, o pavor é como a palavra já diz, apavora, perdemos o controle da situação e logo entramos em pânico na luta e entramos na luta assim já vencidos, porque não temos controle da situação. Não temos como agir sem saber, vamos assim, dando tapa, e vamos terminar sendo acertado de forma bem firme, bem violenta. Olha, na Bíblia no versículo, no capítulo 17, no verso 1, diz o seguinte: na época do rei Saul, os filisteus se levantaram contra Israel. E seu principal soldado era um gigante, o Golias, que media 3 metros de altura, e ele desafiou os israelitas com aparência assustadora. Quer dizer, fazia careta, dizia deboches, fazia insultos assustadores e palavras de ameaça, causando espanto e medo. Todo mundo ali ficou apavorado, Davi ficou apenas com medo. O Saul estava apavorado. O Eliabe também estava apavorado. Porque quando o camarada fica apavorado, nós já falamos, ele perde o tino da coisa, ele perde o rumo. Ele está apavorado. E o cara com medo, ele é responsável. Porque ele sabe o risco que ele está correndo. Então ele tem que calcular certinho o bote, porque ele pode não ter mais nenhuma segunda chance. Então ele fica muito mais responsável. Esse era o caso do Davi. Porque o Davi temia a Deus e não era burro. Ele sabia que Deus era com ele, porque ele tinha fé. Nós só sabemos que Deus está conosco quando na realidade nós temos fé. Se você diz, eu acho que Deus nem me ama, Deus não está nem me olhando, não está me vendo, é porque você não tem fé. Você é um cristão desenfesado. Entendeu? Eu já vi muito aqui por perto de mim, para dizer, minha fé é fraca. É fraca porque tu é fraco mesmo. Tu está fingindo que é, mas não é. Entende? É esse o problema. Porque se você fosse, você teria. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Tenho fé em Jesus Cristo, graças a Deus. E me glorieio disso. E digo muito. Tenho fé. O seu principal, o cara que quebrava no pau todo mundo, tinha 3 metros de altura. Desafiou os israelitas com palavras ameaçadoras, causando pânico, espanto, medo, insultou, disse isso, disse aquilo, chamou para o pau, e todo mundo desesperado. Lá você vê isso em Samuel 17, 11 e 24. 17, 11 e 24 era assim, primeira Samuel. O povo de Deus se impressionava pelo que ouvia e via, deixando de viver na fé. A fé do povo sumiu. A fé não tinha mais fé nenhuma ali. A fé ficou totalmente enfraquecida. Não tinha mais fé. Nenhum deles tinha fé. O gigante insultou, falou, disse que ninguém ali prestava, que ninguém era macho e tal, e aquela coisa toda. E aí todo mundo ficou lá apavorado, que até se esqueceram de Deus, meus amados. Quantas vezes você, em situações difíceis,
você se esquece de Deus. Você já foi abordado pela polícia, uns polícia feio, assim, com as mais feio do que bandido, sacando de um fuzil daquele em cima de você, de um canhão daquele, e você, que é um camarada de paz, a primeira coisa que você faz é se esquecer de Deus, cara. Aí as desgraças acontecem. Porque às vezes aquele soldado que está com aquilo na mão é um cara que não sabe manusear aquilo direito. E por qualquer motivo ele dispara em cima de você. E você agora está sem fé em Deus. Então não está imune a nada, está à mercê do diabo, porque o diabo é que faz essa situação toda, é criada pelo Satanás, pelo arqui-inimigo. Aí você ali está desarmado, desprotegido, sem a carapuça, sem a armadura da justiça, de proteção de Deus. Aí você vai se danar, meu amigo, porque sem Deus não tem solução. Aí, meus amados, os filisteus insultavam o pessoal de Israel e eles ficavam impressionados pelo que eu via, quer dizer, ficavam sujeitos, ficavam subjugados, amedrontados, tremendo nas bases mais do que vara verde, deixando de viver pela fé. Esqueceram completamente que eles eram filhos de Deus, que eram protegidos por Deus. O Deus da guerra, o Deus das vitórias. Eles esqueceram tudo. A gente também esquece. A gente também esquece. A gente tem problema aqui, rapaz, e esquece que Deus é Deus. Esquece que Deus é Deus. E aí começa até a blasfemar, que é pior. Que é pior. O exército de Israel não conseguia vencer aquele único homem. Aquele homem era a mesma coisa que você está na mão fazendo uma reivindicação salarial e o pessoal que estão não querendo deixar você entrar para falar com o presidente da empresa, eles têm um canhão. Tá? E você está na mão, todo mundo está na mão. O cara tem mais violento na mão, é um facão, rabo de galo. Entendeu? E eles estão com 2, 3 canhões. Então não tem, é a mesma coisa com o povo de Israel contra os filisteus, que tinha aquele gigantão. Tá? Que tinha aquele gigantão. Não conseguia vencer aquele único homem porque ele tinha pavor e medo natural descontrolado. Quantas vezes em nossas caminhadas gostaríamos de não encontrar gigantes em nossa estrada, em nossas vidas? Rapaz, quantas vezes você já teve um medo descontrolado que quase fez xixi nas calças? Isso acontece geralmente, principalmente quem anda de noite. Entende? Aí você nem se lembra de Deus. Você encontra um gigante desse na tua vida, tu esquece que tu é evangélico. Tu esquece que é pastor, que é presbítero, que é isso, que é aquilo outro, que você conhece quase todas as passagens bíblicas. Você esquece tudo. Você esquece tudo que Deus já fez para você quando você encontra um negão desse, 11 horas da noite, dizendo: aí, irmão, aí bota esse relógio pra cá, cara. Está entendendo? Você esquece de Deus naquela hora. É a mesma coisa que encontrar um gigante na nossa vida. Um gigantão desse aí. Olha, na sequência, observamos que Eliabe e Saul e o próprio Golias expressaram opiniões negativas a respeito de Davi. Você vê lá em 1 Samuel 17, 28, 33 e 42. Eles insultaram o gigantão lá, e insultou o Davi, chamou, disse que ele não era homem, enfim. Você é homem, esse pequenininho, o povo de Israel, vocês não tem um homem maior para mandar, não? Estão mandando esse menino aí, esse neném, ainda não terminou de dar mamadeira. Entendeu? Vocês não são homens, não? Vem aqui que eu quero desmontar vocês de um tapa só. Vem cá, um gigante falando. Meu amado. Está lá em 1 Samuel 17, 28, 33 e 42. Porque Davi havia se prontificado para combater o filisteu gigante e que ia definir a batalha. Não, meus amados, não é a nossa estatura que nos defende. Não é o nosso tamanho, a nossa altura, a nossa largura. Quem nos defende,
o que nos salva é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós cremos é quem resolve as nossas situações difíceis. Deus que nós servimos é Ele quem define nossas situações difíceis, situações difíceis em que nós estamos. Não é a nossa altura, não é o nosso poder aquisitivo, não é a nossa aparência, não é nada. É Deus, o Deus que nós cremos. Ele vai definir a sua situação de saúde, de dinheiro, de vida, no teu casamento, no teu namoro, em compatibilidade com a família, com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o irmão. Ele resolve tudo de saúde. Ele resolve tudo se você for um crente fiel. Olha o que estava vendo ali. Na sequência da observação.